Bom dia, Marcos, bom dia, ouvintes, telespectadores, internautas. Uma satisfação mais uma vez estar por aqui no seu programa, tentando levar uma informação em saúde, tentando beneficiar quem está aí do outro lado nos vendo e nos assistindo. Sem dúvida é fundamental em tempos onde a competitividade aumenta, onde a informação tem chegado com mais rapidez, a gente está buscando melhorar, reforçar alguns conhecimentos que já são da nossa prática. Isso é importante também, a gente vai ver que está fazendo a coisa certa, trazer alguma coisa de novidade que possa estar, como eu falei, embora a informação a gente tenha acesso na internet, a gente sabe o que está se passando em qualquer país, em qualquer região do mundo, mas é sempre bom a gente estar perto daquelas pessoas que pesquisam aquela área, que estão em contato com as pessoas, os pesquisadores mundial. Então acho que é sem dúvida muito importante. Doutor Belis, de vez em quando a gente toma conhecimento, por exemplo, de pessoas que foram dormir, né, aparentemente sem qualquer problemas, eu estava com a família em algum lazer e não tinha qualquer, por exemplo, sinal de problemas de saúde, essas pessoas morrem, né, de uma hora para outra, o famoso mal súbito, né? E qual é a consequência, quais são as causas, por que isso acontece? Teve o modelo, né, essa semana, passou no Fantástico. Que morreu na passarela, inclusive, isso, né? E hoje nosso amigo Pai Tico, né? Pai Tico, né? Deixar minha solidariedade aí, as minhas condolências à família. Mas veja bem, Marcos, eu sou da tese de que nada acontece por acaso. Mal súbito muitas vezes é mal interpretado. Eu sempre digo que se a gente cuidar, a gente der uma manutenção no nosso corpo, a gente fizer atividade física, a gente cuidar da nossa pressão, a gente diminui os riscos de que um evento súbito, um mal súbito, ele venha acontecer. Logicamente, inevitavelmente, às vezes acontece uma arritmia fatal. Você tem um coração, ele sai do ritmo, para e você morre. Um infarto por origem não, porque você geneticamente já traz essa predisposição. Então você tem um infarto, um AVC súbito, um sangramento, um derrame por alguma artéria que se rompe no cérebro, isso é inevitável. Mas na grande maioria das vezes, Marcos, o mal súbito ele é evitável. Geralmente tem alguma coisa por trás. Ou é um medicamento psicotrópico, o paciente toma um medicamento para a saúde mental e ele aumenta o risco do paciente ter um AVC ou ter um infarto. Ou é porque o paciente não está bem compensado, não está nos seus níveis ideais de se submeter a um estresse, por exemplo, o caso do modelo que num ambiente de estresse, de nervosismo, o coração dele foi colocado à prova e talvez ele tinha alguma coisa, eu nem sei se já saiu algum laudo pericial nesse sentido, a gente está falando de maneira geral. Então eu sou daqueles que apostam que sempre tem alguma coisa. Você poderia ter feito antes, você poderia ter tido um acompanhamento médico, você poderia ter feito alguma intervenção, não necessariamente com remédio, ter feito alguma coisa por si só. Você relaxou? Eu gosto, eu gosto de apostar nessa ideia de que o paciente, ou o paciente ou quem cuida dele poderia ter feito alguma coisa para evitar isso. A morte é inevitável. Mas o mal súbito, ele rememora, ele fala como se fosse uma coisa realmente súbita, em pessoas que não estavam apresentando, não tinham agudizado uma doença, não estavam doentes, elas de uma hora para outra simplesmente morreram. Então, verificar se não teve algum sintoma prodrômico antes, se não estava, principalmente o idoso, acontece, idoso ele amanhece sem vida, mas geralmente porque ele tem um risco maior, está tomando uma medicação porque ele tem uma doença, mas num adulto jovem, com doença, sem doença, aliás, é mais difícil. Geralmente são causas cardíacas ou causas no cérebro, cerebrais. Dificilmente são causas infecciosas, são causas neoplásicas, no caso de câncer, dificilmente são distúrbios metabólicos. O que acontece na grande maioria das vezes do mal súbito é uma doença súbita no coração fatal ou uma doença súbita no cérebro fatal. Agora, o danado é que dizem que o mal súbito não avisa, ou ele avisa, dá sinais de que realmente você pode ter, por exemplo, um mal súbito. A própria palavra, para se caracterizar o mal súbito, a gente teoricamente não teve aviso, porque se tivesse, o paciente teria dito alguma coisa
não seria súbito assim, um mal súbito. Mas na grande maioria das vezes dá sinais indiretos, né, Marcos? O paciente sente um mal-estar, ele não disse, ou ele sente alguma palpitação, sente alguma coisa que ele pode confundir, não, é só do estresse, é só da minha ansiedade. Então, às vezes, isso acontece, o paciente tem uma predisposição, ele diz algum mal. Isso é o que a literatura comenta, que a maioria dos maus súbitos, eles indiretamente eles avisam, mas não foi dito pelo paciente, não foi percebido por ninguém, e ele fica sendo como um mal súbito. Abraço aqui a nossa amiga Francisca da Silva, está lá em Santana do Siridó, nos assistindo aqui pelo Facebook. Está mandando um forte abraço para Dr. Belísio Neto. Pessoas que tomam remédios controlados, por exemplo, estão propícias a mal súbito, mais do que pessoas que não tomam, ou não tem qualquer ligação? Tem. Principalmente os antipsicóticos, os neurolépticos, o Aldol, risperidona, são medicamentos para controlar, são muito comuns, utilizados na esquizofrenia, que antigamente era loucura, né? São utilizados para tratar alterações comportamentais em outras doenças, como por exemplo na demência de Alzheimer. São aqueles medicamentos que acalmam um indivíduo que eles estão agitados, estão agressivos, e acalmam. Não são antidepressivos, não são benzodiazepínicos, que tem um risco menor. Os antipsicóticos, eles desde 2005, aconteceu um estudo, o JAMA publicou, levantando a hipótese de que eles aumentam o risco de morte súbita, né, esses antipsicóticos, risperidona, Aldol e outros antipsicóticos. Então, o uso deles deixa você com risco maior de ter morte súbita. E o ouvinte poderia perguntar, mas e por que se usa, né? A questão é que se você não controla determinadas doenças, você vai viver sofrendo a vida toda, e a gente pesa o risco-benefício. Não, a gente vai colocar ele em tantos por cento de risco, que não necessariamente quem usa vai morrer de morte súbita, Marco. Vai ter um risco maior, ele pode morrer, mas vai controlar a doença. Então é melhor viver agitado, quebrando tudo, colocando a vida de outras pessoas em risco às vezes, e a própria vida em risco, ou viver controlado com risco maior de ter uma morte súbita. Então isso é colocado quando a gente vai medicar o paciente. É um paciente que tem uma demência avançada e está inquieto, com risco de queda, de fraturar, ele está delirando, querendo bater no cuidador. Então a gente coloca esse ponto. Não, ele vai ter um risco um pouco maior de morrer subitamente por causa desse remédio, mas ele vai ter um grande benefício de controlar a doença dele. Inclusive, se a gente não controlar, ele pode perder a vida por causa dessa agitação, desse risco da vida dele que ele está colocando. Então, os medicamentos controlados dessa classe dos neurolépticos, dos antipsicóticos, eles têm, é sabido que desde 2005 foi reportado nesse jornal, nesse periódico, que eles aumentam o risco de morte súbita. Não estou dizendo que é para quem toma esse tipo de medicamento parar. A gente falou que quando o médico passa, ele pesa sempre o risco-benefício, mas que sabidamente a gente sabe que tem um riscozinho a mais, e a gente sempre que pode desmamar e deixar em dose mínima eficaz, a gente o faz. Tem uma pergunta aqui da nossa ouvinte Isadora. Ela pergunta o seguinte: doutor Belísio, quem já se livrou de um mal súbito pode ter uma segunda vez ou não? Depende da causa, né? O mal súbito ele acontece se foi uma convulsão, a pessoa se trata e não tem uma convulsão teoricamente, então pode se salvar, não tem mais outro mal súbito. Se for um infarto, a pessoa chegou a tempo de ser feitas as medidas, de desobstruir a artéria com medicamento ou com serviço de hemodinâmica, no caso um stent coronariano, ela pode diminuir bastante o risco de mal súbito. Então não necessariamente que você teve uma vez, você vai ter novamente. A probabilidade é que não tenha, em virtude porque a gente vai conhecer a causa desse mal súbito e vai poder prevenir, aquela questão que eu falei anteriormente. Eu sou da linha de que prevenir, a gente sempre consegue diminuir a quantidade de mal súbitos, que às vezes não são tão súbitos e inesperados assim. Eles são preveníveis. Por exemplo, um AVC, embora a sigla diga acidente vascular cerebral, não é de tudo um acidente.
boa parte das pessoas que têm AVC são preveníveis, poderiam não ter acontecido. Você poderia ter feito medicação para esse paciente ter controlado a pressão, ter feito medicação para esse paciente ter controlado o colesterol, não ter feito arritmia. Então, a palavra, a semântica dela, o significado dela, nem sempre remete ao que realmente a gente tem de conhecimento na medicina. Então, mal súbito, morte súbita, acidente, AVC, que as pessoas leigamente conhecem, para nós, para ser considerado um mal súbito mesmo, teria que não ter uma causa, não ter tido sinais prodrômicos, não ter doença prévia. Outra pergunta aqui, a nossa ouvinte conta se evitar, por exemplo, comidas carregadas antes de viajar, você pode se livrar de mal súbito. Não tem nenhuma uma literatura que eu possa respaldar essa orientação, não. A gente hoje vive bombardeado com informações, eu diria, nocivas, essa questão principalmente da área da saúde, onde as pessoas são mais vulneráveis, são mais frágeis. Inclusive, domingo na Record, passou aquela reportagem daquele camarada que faz modulação hormonal, né? E a gente tem visto muita gente usando anabolizante com essa desculpa de que é uma modulação hormonal, que o cara disse até que prevenia o câncer, que curava o câncer, que abandonasse tudo isso. As pessoas que estão com câncer ficam vulneráveis. Se tem fica fácil de acreditar. O médico disse que não tem cura e esse camarada disse que tem cura. Então, a informação na internet ou em qualquer outro meio, ela tem sido vasta, mas de baixa qualidade, principalmente nessa área da saúde e do público leigo. Então, essa questão de comida carregada, a gente pode dar informação seguramente que não tem nenhuma associação com mal súbito. Quiser levar comida carregada ou descarregada, ela não vai ter risco maior ou não antes de viajar, não. O que ela pode ter é um risco maior de ter um infarto, porque ela fez uma alimentação copiosa, de grande teor lipídico, proteico, e aí essa alimentação copiosa, ela sim tem uma relação temporal. As pessoas que infartam, elas tendem a infartar próximo à refeição principalmente do almoço. Aqui no nosso WhatsApp tem pergunta em áudio chegando. Bom dia. Bom dia, doutor Balísio. Eu queria saber porque meu pai, ele fez um eletro do coração e exame de esteira, aí deu arritmia. Aí ele toma um remédio para arritmia. Só que agora ele fez um eco e o médico disse que ele não tem nada no coração. Só que o médico anterior que eu tinha levado ele para fazer o eletro e o exame de esteira, que foi em janeiro que ele fez, deu que ele tinha arritmia, mas que está controlada. Aí agora no eco deu que ele não tem nada. Aí pode continuar dando essa medicação ou a arritmia não acusa no eco? Irto Belísio. Olha aí, que pergunta interessante. O teste de esteira e o eletro, realmente eles veem o ritmo do coração e eles são mais acurados, eles são melhores para dar diagnóstico de arritmia. O que o eco vê, ele vê a avaliação funcional e estrutural do coração. Ele vê como o coração está na sua dinâmica funcionando. Inevitavelmente, o ecocardiografista, ele vê se o coração está num ritmo regular ou não. Ele não pode qualificar, muitas vezes, a arritmia. Então, talvez por não ter sido o objetivo da avaliação, no ecocardiograficamente estava normal. Isso não quer dizer que o paciente não... e naquele momento, que a arritmia, Marcos, ela não é 24 horas. Você pode ter ela de forma paroxística. Alguns períodos do dia, isso a gente pega no Holter. Outra coisa, ela me falou que estava controlada. Tinha ido, o médico tinha feito a medicação. Então, se está controlada, não está em arritmia. Porque a arritmia é o coração fora do ritmo. Então, se você botou um remédio para ficar no ritmo, ele continua no ritmo. Ela perguntou também se para o medicamento. Não para. Na grande maioria das vezes, a arritmia, se não tiver feito uma reversão definitiva, o medicamento ele tem que continuar sendo tomado, senão o coração volta a entrar em arritmia na grande maioria das vezes.
É uma causa de morte súbita, sim, arritmia. Eu acredito, pelo relato, que o pai dela tem arritmia. O eco não é o exame para se dizer, talvez a comunicação, né, tenha ficado um pouquinho falha. Ele não tem nada do ponto de vista ecocardiográfico, mas o ecocardiograma não é o exame de escolha para se ver e qualificar as arritmias. Seria o eletro e o teste de esteira. Então eu acredito que ele realmente tem a arritmia, mas o eco não descarta que ele não tem arritmia não. Continua tomando o medicamento e volta. Eu sempre converso com meus pacientes, Marcos, que a comunicação é uma coisa, principalmente do profissional para um paciente, é uma coisa que tem que ficar amarrada, muito bem amarrada, porque a interpretação, você já deve ter ido para médico e quando chega em casa, era para eu ter perguntado isso, eu não entendi, será que é dessa forma mesmo? Então, ali tem que ficar, é a hora no final que a gente prescreve, é a hora do paciente tirar todas as dúvidas. E se não conseguiu ali, hoje em dia a gente tem meios de comunicação bem acessíveis, dá para, não, eu não entendi, eu vou voltar aqui. Será que meu pai tem arritmia mesmo? Vou perguntar por quê. Mas nesse caso, foi um caso talvez relativamente simples. Provavelmente tem. Se a esteira, o eletro detectou a arritmia, fez o eco, tomando o remédio para arritmia, estava sem arritmia, embora o eco não seja um exame importante, não seja um exame de escolha para se ver arritmia, mas foi detectado na esteira e não para o remédio. Vamos agora até Serra Negra do Norte. Pergunta vem de Júnior de Assis. Júnior, bom dia. Bom dia, Marcos Jota. Bom dia, doutor Belis. Tudo bom vocês? Tudo bem com você, amigo? Beleza? Como é que tá a Serra Negra do Norte hoje? Tranquila? Rapaz, graças a Deus tá bom. Deu uma chuvinha muito boa aqui essa noite. Vocês são bem de chuva, graças a Deus, né? Graças a Deus, somos abençoados, né? E aí, qual a pergunta, Júnior? Doutor Belis, eu gostaria de fazer uma pergunta pro senhor, porque tem pessoas que comem, seja lá para almoçar, jantar, seja lá qualquer refeição. E assim como come, seja lá comida pesada ou maneira, aí vai se deitar. Isso é comum ou eu tenho que dar um tempo? No caso como eu, seja lá almoço, janta, quando eu janto, almoço, eu demoro meia hora, 1 hora para dormir ou para se deitar depois do almoço. Isso é comum? Se uma pessoa comer para a refeição depois do almoço e já janta e se deitar, tem algum problema? Pode dar alguma casa na pessoa? Pronto, foi. Muito obrigado, viu, doutor Belis, flamenguista forte, eu sou também. Eita! Um abraço, Júnior. Obrigado pela pergunta. Um abraço para o pessoal de Serra Negra, para toda a comunidade flamenguista lá, né? Pois é. Bem, eu acho que foi flamenguista em todo canto. Uma excelente pergunta. A gente, quando se alimenta, se deitar, é ruim. Inevitavelmente é ruim. Se a gente imaginar que a gravidade ela é de cima para baixo e a gente está com o alimento no estômago, para esse alimento ser bem digerido, a força da gravidade ela ajuda. Então, se a pessoa puder ficar meia hora, 40 minutos, não necessariamente em pé, mas sem se deitar logo após, é interessante, é muito bom para a digestão. Isso evita do paciente piorar alguma doença do refluxo que ele tenha, evita do paciente até mesmo abrir um quadro de doença do refluxo, facilita o trânsito intestinal, evita que ele tenha sintomas que o pessoal conhece como indigestão, má digestão. Então é muito interessante que depois de qualquer alimentação a gente evite se deitar logo imediatamente. Isso é interessante, mas é obrigatório para as pessoas que têm a doença do refluxo. Elas nem podem encher demais o estômago numa refeição, tem que dividir as refeições, evitar líquido, nem pode se deitar assim que se alimenta, porque vai piorar, vai dar sintoma e corre o risco desse paciente que não tem doença do refluxo abrir um quadro de doença do refluxo, além do mal-estar, do desconforto. Lembrando que quando a gente se alimenta, principalmente as principais refeições, café, almoço e janta, a nossa digestão ela sequestra uma parte do nosso sangue para trabalhar a digestão. Então, todo o fluxo de sangue ele é desviado por todo, não, boa parte. Então, a gente tem mais sono, a gente fica com pouco sangue circulando na periferia. Quando a gente almoça, todo mundo tem essa sensação, fica com aquela vontade de dar uma deitada, mas é bom esperar um pouquinho para poder se deitar, em virtude de todos esses males que podem ser causados com uma alimentação volumosa, uma alimentação
cheia de líquidos e deitar logo após. Abraçar aqui a nossa amiga Mocinha Santos e ela pergunta, doutor Belísio, comer com água é ofensivo? Depende. Conheço muitas pessoas que fazem isso. Depende. A alimentação, isso era uma pergunta boa na segunda-feira, né, com a doutora Isabelle. A alimentação, as pessoas tendem a evitar a água. As pessoas que estão fazendo uma dieta para determinada coisa, por exemplo, a doença do refluxo, por exemplo, para emagrecer, elas tendem a diminuir a quantidade de líquidos, porque isso dificulta a digestão, dilui muito o alimento, mas via de regra não é uma desrecomendação, não é que é para todo mundo não tomar. Ela falou água, né? Não foi líquido, não. Água. Não, no caso, quando eu falo água, eu estou dizendo líquidos também. A água por si só, ela é a mesma coisa de ser um suco. Então, uma alimentação com líquido, ela não é desrecomendada 100% para todo mundo, não. Algumas pessoas têm que restringir a quantidade de líquido na hora do almoço, mas outras não. Então, isso é mito de que todo mundo tem que comer sem ingerir água na hora do almoço. Pode ingerir, preferência em poucas quantidades, principalmente quando for uma comida de uma consistência mais seca. Isso favorece inclusive a digestão. Abraçar aqui a nossa amiga Raimunda Lopes, está lá na Fazenda Boa Esperança, município de São Rafael, flamenguista também. Dona Raimunda. Está lhe mandando um forte abraço. Mandar um abraço aí para Sandra, mandar um abraço aí para todo mundo aí da Fazenda Boa Esperança. Sangrou lá, a barragem, eu vi nas fotos. Pessoa especial, Dona Raimunda e toda a família dela.